Aí depois desse precipício todo aí, ficou tudo em vermelho também. Aproveitei, Pô. peguei umas outras posições aí, fiz tipo um portfólio separado, só para as posições que eu peguei agora, entendeu? E aí eu fico comparando aí, vejo. Porque é questão de tempo, né, cara? A gente sabe que vai subir, só não sabe quando. Aham. Então eu vou deixar, fazer o quê? É. Tem jeito. Não, É sim, isso aí. sim, sim. É. Não, você tem que realmente estar tranquilo. Mas mesmo assim, eu consegui realizar 50%. Tá bom, pô. Então, Só que o que que acontece? A gente. Agora eu confesso pra você que eu tô assim, segurando um pouco essa questão do rodo. Eu tô tentando entender melhor esse que tá acontecendo aí. É, É, cara. De repente nessa live aí a gente vai esclarecer melhor, né? Agora, já vamos começar a live logo. Já até botei pra gravar. Então, o Road, vamos falar rapidinho do Road então. O Road, pessoal, o que Edgar e o pessoal também, o que você faz? O Road é um bônus que você tem que ter. Você não pode botar o seu capital todo, certo? É um bônus que você tem que ter. O certo do Road é o que? É você. Oi. É você. E aí, Renato, beleza? Boa noite. O certo do hold é você fazer metade do seu capital, você joga um pouquinho pro hold e a outra metade você joga um pouco pro mercado, certo? Pro futuro, para fazer o seu trabalho. E todo lucro que você tiver no hold ou no mercado futuro, você compra de novo as moedas em baixa. Por quê? Porque toda hora que você comprar de novo, aquilo que tiver em baixa, quando subir, vai subir aquilo que você comprou, mais aquilo que você investiu, entendeu? Então vai ficar gorda a sua carteira vai ficar gordona, tá ligado? E entendi. toda vez que você fizer isso, cada vez a sua carteira vai ficar mais gorda ainda, entendeu? Porque só que o que acontece? Se você comprou num ponto, acabou de comprar num ponto e ela desceu, se você não tiver caixa para comprar, você não vai conseguir o comprar na baixa, certo? Se tiver caixa para comprar, você vai comprar aquela posição ali na baixa. O de começo, por exemplo, o que começou, você vai continuar negativo, ok? E quando Entendi. subir, vai subir tanto aquilo que você começou quanto você pegou na baixa. Aham. Agora vamos supor que depois disso ela subiu e começou a descer de novo. Se você vender o seu lucro que você teve nessa alta, se você, por exemplo, deixa eu fazer aqui desenhando aqui que fica melhor. Vamos supor, você comprou aqui. Hum. Pô, aí vai ficar doido. Ok, você comprou aqui, tá? O gráfico tá assim e você comprou aqui, ok? Certo. Vou botar aqui, comprou. Aí aqui você realizou seu lucro, certo? Você realizou seu lucro. Quando ele abaixar, cair aqui, por exemplo, se botou 1.000 aqui, por exemplo, vamos supor que você botou 1.000, esses R$ 1.000, ele vai estar desvalorizado aqui em cima, porque você fez o lucro, entendeu? Você pegou o lucro desses R$ 10, então aqui nessa posição aqui em cima você tem R$ 10, 10.000, quer dizer, 1.000. No caso aqui você tem 1.000, entendeu? Entendi. Porque você Uhum. realizou, então você não tem mais aquele lucro, você já realizou, então nessa posição você tem 1.000. Se isso daqui descer, daqui no topo descer, esses 10.000 pode, por exemplo, virar 5, entendeu? Entendi. Virou 5.000. Agora, se você pegar pegar o lucro que você teve desses 10.000 e botar aqui nesses 5.000 nessa posição de baixa, quando ele subir de novo para alta, você vai ter os 5.000 mais o Aham. lucro que você realizou e que subiu. Então, mais o lucro, mais os 10.000. Entendi. Mais os 10.000. E aí vai estar cheio. Aí aqui vai estar tipo uns. Supondo uns Ei, senta 16, aí, filho, por favor. Eu, 17. por seu marido, eu tenho que te dar uma certa ideia. Pera Olha aí. só, deixa eu Entendi. explicar uma coisa. Olha a doideira aí. Vamos lá.
Entendeu aqui? Entendeu como se faz o hold, ô Edgar? Não, entendi. O que acontece? Quando acontece essas coisas assim, a gente fica um pouco em choque. Aí é a hora que eu tenho que dar uma parada, É dar isso aquela aí. respirada e deixa as coisas acontecer. Eu tô esperando assim entender melhor. Eu não tô nem fazendo muita coisa, até porque eu não tive nem muito tempo para operar, nem no futuro, nem nada. Mas Exato. aí agora, tava esperando essa live aqui, que na semana passada teve problema no Discord, né? É. Aí, vamos ver como é que vai ficar agora aí. Porque Então, toda vez que eu vejo aí tudo vermelhinho, me dá um puxão. mas é assim mesmo. Ó, por isso que eu deixo sempre aqueles 30% de caixa. Por quê? Porque quando, por exemplo, se você comprar aqui, e caso você começar a comprar DC, esses 30% de caixa vai ajudar a comprar nessa baixa. E quando essa baixa aqui voltar a subir de novo, você vai ganhar tanto que você tem, que você botou no começo, tanto um pouco do caixa que você botou, entendeu? Então vai te ajudar nessa queda que teve. Por isso que eu deixo os 30% de caixa. Agora, se Entendi. você não fizer isso, se você não comprar na baixa, pelo menos montar posições, essa matemática não fecha, entendeu? Porque você tem lá mil reais ou $1.000, subiu e você realizou o lucro aqui, você vai ter os seus $1.000 aqui, entendeu? Então quando Aham, cair, vai cair os seus $1.000. entendi. Por isso que tem que ir comprando, por isso que o hold é para você, quando você pode muito bem fazer também quando você estiver comprando e vendendo, comprando e realizando o lucro na alta, você pode tirar depois de 1 ano, 2 anos, você pode tirar tudo, que aquele seu capital sei lá, em 1 ano que você botou 1.000, por exemplo, pode dar uns 10.000, entendeu? Ah, tá. Entendi. Aí você tira tudo, esses 10.000, e volta a botar, aí volta a fazer outra carteira de hold. Ou então, eu já vi gente que deixa a vida toda só fazendo isso, só acumulando, 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 acumulando. Entendeu? Aham. O que que acontece? Eu agora tô aguardando, né? Tem uma carteira lá, tem um capital lá. Eu não tô fazendo muita coisa não. Aham. Porque eu Não, realmente fui pego de surpresa, entendeu? Eu não consegui realizar o lucro e eu acabei pegando algumas coisas. Foi até a Litecoin que a gente comentou aí tudo, enfim. é. Mas assim, eu Esse. acredito que vai dar uma recuperada agora. Sim, sim. O mercado de cripto é muito volátil. Tem que se acostumar com essas paradas, entendeu? Eu sei que é difícil acostumar. Desce muito, sobe muito do nada, desce muito do nada. É muito difícil se acostumar com o mercado assim, ok? Mas tentem ficar confiantes. Não perde a confiança não. Que, aí, Não, não, que é não, perdi assim, não. que é assim que é É bom que porque aprende. não, exatamente, por isso que eu falo, quando acontece isso, a minha reação é exatamente parar, entendeu? Não me emocionar Isso aí. e ficar tentando entender alguma coisa antes de também tomar. Eu não tomo nenhuma decisão na emoção, entendeu? Isso aí. Então, o Road, vocês entenderam o Road mais ou menos? Como é que tá funcionando? Como é que tem que Sim, funcionar no sim. caso? Então, quem tiver dúvida aí, pode perguntar para o Wellington, por exemplo, que o Wellington consegue fazer uma matemática certinha para vocês, quem continuar com dúvida no Road, tá? O Wellington sabe fazer a matemática certinha. Quem ainda continuar com dúvida, não entendeu o que eu falei, pergunta para o Wellington, que o Wellington pode explicar isso melhor por forma mais matemática do que eu, né? Ok? Então pessoal, vamos começar aqui algumas análises. O Bitcoin, vocês chegaram a ver o Bitcoin? Como é que tá? Bitcoin tá naqueles dias, né? Eu tenho um trade, vou até explicar uma estratégia que eu estou fazendo que liga com aquela estratégia de pareamento que eu estava falando, tá? Lembra da estratégia de pareamento? Então, ela liga mais ou menos com essa estratégia aqui, mas eu vou falar sobre uma estratégia que eu consegui ganhar um trade aqui no Bitcoin. Por exemplo, 15 minutos. Bitcoin em 15 minutos, geralmente pouca gente opera em 15 minutos, certo? Só que em 15 minutos é muito bom para prever fundos fundos
no 4 horas. Se você ver o 15 minutos e olhar o 4 horas, você vai ver que tem correlação entre os fundos ascendentes de 4 horas e os fundos ascendentes do 15 minutos. Esse fundo ascendente aqui do 4 horas, eu consegui pegar ele no fundo ascendente no trade de 15 minutos. O 15 minutos entrando em sobrevenda, olha aqui, ele entrou em sobrevenda, eu peguei esse trade aqui, comecei aqui, e olha para onde esse mercado foi. Por que eu consegui isso daqui? Porque eu olhei no 4 horas, fundo ascendente no 4 horas. Eu estava esperando um fundo ascendente no 4 horas, o mercado estava aqui. Eu estava esperando esse fundo ascendente no 4 horas, mas para eu saber quando ele vai se formar, você olha no gráfico de 15 minutos. No gráfico de 15 minutos, entrando em sobrevenda, aqui no RSI, é uma boa chance de fazer um fundo ascendente no 4 horas, ok? Então essas estratégiazinhas, essas paradas, é muito bom olhar, perceber, entendeu? Porque todos os tempos gráficos, eles têm correlação com um com o outro. Por exemplo, o gráfico de um dia tem correlação com o gráfico de uma hora. Por exemplo, o gráfico de uma hora entrando em sobrevenda pode ser um fundo ascendente no gráfico de um dia, por exemplo. Entendeu? Então, se você está esperando um fundo ascendente no gráfico de um dia, você, por exemplo, aqui ó, eu estou esperando um fundo ascendente aqui no gráfico de um dia. Como é que eu vou descobrir esse fundo ascendente? Qual é a maior probabilidade de eu achar esse fundo ascendente? Você vai no gráfico de uma hora. Vai no gráfico de uma hora e espera a sobrevenda no gráfico de uma hora. Quando fizer o gráfico de uma hora no Bitcoin, eu até tinha um alarme aqui, saiu o meu alarme? Saiu. Eu vou até botar o alarme aqui de novo. O gráfico de uma hora entrando em sobrevenda no Bitcoin é bem capaz de fazer um fundo ascendente no gráfico de um dia. Porque está perto de fazer um fundo ascendente no um dia, tá vendo? Que está perto de fazer. Ele fazendo isso daqui, você vai no gráfico de uma hora e pega o gráfico de um dia. Então, o melhor trade para agora, um dos melhores trades que eu acredito que acontece, vai se formar agora em uma hora no Bitcoin, tá? Então, quem quiser pegar esse trade é muito bom para pegar, tá? Porque uma hora no Bitcoin agora é sinal de fundo ascendente no diário. Se acontecer, se não acontecer um fundo ascendente no diário, então essa estratégia não serve, tá? Essa estratégia só faz sentido se começar a acontecer um fundo, caramba, cliquei sem querer, um fundo ascendente no diário. Ok, pegaram essa estratégia? É uma estratégia muito boa. Eu peguei, mas eu não entendi muito bem, cara. Então, o que acontece? Porque você falou, primeiro você falou de 15 minutos, fez uma correlação ao de 4 horas. Exato. É porque já aconteceu. De uma hora e fez ao de um dia. Isso aí. Você está dizendo duas estratégias diferentes ou é a mesma coisa? Sim, é o mesmo sentido. A estratégia. Tá. A estratégia é a mesma, só que em tempos gráficos diferentes. Entendeu? Tá. Não, mas por exemplo, por que não uma hora para 44 horas? Também não funciona, né? Não funciona. Qual é a lógica, assim, tipo, uma hora para um dia? Eu acho que é 15 questão minutos. cara. É isso que eu não entendi. Como é que essa relação de 15 minutos para 4 horas, assim, e a mesma coisa de uma hora para um dia? Sim, vamos lá. É que por exemplo, no 4 horas, quando acontece, isso é por meio de olho mesmo, tá? Quando acontece um fundo ascendente no gráfico de 4 horas,
quando acontece um fundo ascendente num gráfico de 4 horas, percebe-se que nesse mesmo tempo que aconteceu um fundo ascendente no gráfico de 4 horas, no 15 minutos teve uma sobrevenda no preço, Tá. no RSI, entendeu? Agora entendi. Porque, rapidinho, só para pegar a linha de raciocínio. Quando você viu o gráfico de 4 horas ali, né? Isso. Tava ali mais ou menos, fez um fundo, aí você já vai logo no 15 minutos. O que acontece? O RSI está sobrevenda. Isso aí. Se num gráfico de 4 horas, por exemplo, estiver pronto, estiver quase fazendo fundo, é como se você estivesse esperando o fundo. Por exemplo, o gráfico estava aqui, ó, olha só. O gráfico, quando eu vi, ele estava aqui assim, certo? Então, o que eu esperava aqui? Eu esperava um fundo ascendente aqui, porque teve um fundo aqui e iria ter um fundo ascendente aqui, certo? É provável ter um fundo ascendente. Aonde eu acho esse fundo ascendente? Onde eu posso pegar no fundo? Se eu vou, tem aí que entra essa estratégia, entendeu? Ah, entendi. É porque nesse caso, não necessariamente ele está com sobrevenda. Né? Não. Assim, o RSI está alto. Não no 4 horas. Você vai confirmar isso no de 15 minutos, entendi. Isso aí. Então, toda hora que acontece um sobrevenda no 15 minutos, não toda hora, mas digamos assim, quando você está esperando um fundo ascendente no gráfico de 4 horas, o 15 minutos, entrando o RSI no 15 minutos em sobrevenda, dá uma confirmação desse fundo acontecendo, entendeu? Entendi. Então, isso é bom para você já ficar ligado. Por exemplo, olha lá, vamos lá, 4 horas. Estava esperando um fundo ascendente aqui, certo? No 4 horas. Aconteceu. Tá vendo? Ele aqui no 4 horas, ele aconteceu. Um fundo ascendente aqui. Uhum. Aí você vai no gráfico de 15 minutos, você vai ver esse mesmo fundo aqui. Opa, peraí. Aqui, ó. Só que, como a gente pegava esse fundo aqui? Aqui no gráfico, no RSI. Tá vendo o RSI? Entrou em sobrevenda aqui, ó. Uhum. E deu. Se a gente tivesse com um gráfico aqui, por exemplo, como estava, naquele mesmo momento que o gráfico de 4 horas estava, mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos aqui, você esperaria um fundo assim, entrada aqui no RSI de 15 minutos. Seta o alarme, espera, quando acontecer, entra, e olha no 4 horas, você vai ver que é um fundo ascendente no 4 horas, entendeu? Entendi. Pegou? E isso acontece no um dia. A correlação no de 1 hora e no de um dia também acontece, tá? Você está esperando, a gente, por exemplo, exatamente agora, a gente está esperando um fundo ascendente aqui num gráfico de um dia, certo? Ó, fundo ascendente, eu espero o quê? Um fundo ascendente no gráfico de um dia, certo? Não quer dizer que vai formar, só que eu estou esperando. Como eu posso pegar, caso acontecer, como eu posso pegar esse fundo? Da galinha, Da galinha, Oh, peraí. Esse fundo ascendente, a gente pode ser confirmado se o de 1 hora entrar no mulher. Quando no de 1 hora entrar na sobrevenda. Isso, quando de 1 hora entrar na sobrevenda. Quando de 1 hora entrar na sobrevenda, a gente, claro, olha para o primeiro, quando estiver entrando aqui, a gente olha no gráfico de um dia, vê se está se confirmando, se tiver quase se confirmando um fundo ascendente, aí a gente entra, entendeu? Esse dá um trade bem legal, como deu o trade aqui no 15 minutos, no de 15 minutos com correlação aos 4 horas. Eu consegui pegar esse com base nessa estratégia e realmente deu. No caso, já recuperei, já peguei. Fala. Ô, Caio, esse fundo aí ascendente que a gente tá esperando do Bitcoin, não seria agora? Que o candle ele vai virar 9 horas. Então esse candle que tá aí já é um fundo ascendente, não? Não sei. Porque ele não vai cair até 34, 35, até 9 horas da noite. Então isso aí já é um fundo ascendente. Talvez. Não sei. Pode no próximo dia formar um fundo ascendente. Ah, tá, entendi. Também, entendeu? Isso eu já não. Por isso que eu tô falando, isso eu já não sei te explicar. O que eu posso fazer
é as probabilidades de acontecer. Qual é a probabilidade de acontecer? Pode acontecer se no gráfico de 1 hora, nesse tempo, entrar em sobrevenda. Entendeu? Sim. Entrando em sobrevenda no gráfico de 1 hora, pode-se confirmar um fundo ascendente. Põe lá de novo, dá uma esticada no gráfico. Um dia? No que tava antes. É que meu microfone tava desligado, eu não vi, mas acho que é num dia mesmo. Vai lá. Oi. Isso. Eita aí. Vai, dá mais um zoom. Isso aí não é esse próximo não é um fundo fundo ascendente, tá, Júnior? Porque ele não é um fundo, na verdade. Sim. Ele não é um fundo. Um fundo é essa outra vela vermelha que está aí atrás da verde. Isso é um fundo, tá? Tem um fundo aqui, tem um fundo anterior, tá? E aquilo ali ainda não é um fundo. Um fundo, só se a próxima vela for maior, ela for maior do que essa, e a outra vela tem que ser acima dela. Isso, mais ou menos assim. Aí sim essa vai se tornar um fundo. A próxima, tá? Bacana. Para se formar um fundo ainda tem que esperar mais 2 velas. Beleza. Isso aí, entendeu? E como a gente pode talvez prever esse fundo olhando se esse fundo acontecer, ok? Olhando o gráfico de 1 hora e esperando uma sobrevenda no gráfico de 1 hora. Entendeu? Esperando uma sobrevenda no gráfico de 1 hora, provavelmente olha no gráfico de um dia para ver se esse fundo está se confirmando. Se tiver, entra. Foi exatamente o que aconteceu no 15 minutos, no de 4 horas e 15 minutos. 15 minutos se confirmou aqui no sobrevenda. Eu olhei no de 4 horas, estava se confirmando um fundo aqui. Então eu entrei esperando que realmente fosse o fundo. E foi. E foi um fundo. Entendeu? Beleza, entendi. Pegaram essa estratégia? Essa estratégia, agora para quem quiser entrar, ela é muito boa para quem quiser ficar ligado nela, tá? Ela é muito boa. Vamos lá. O que eu estou esperando do Bitcoin? Pessoal, também temos que ter cuidado, tá? Porque isso aqui, olha só, isso daqui pode se confirmar se não acontecer esse fundo ascendente. Lembra da bandeirinha de alta? Então, isso daqui pode se confirmar uma bandeirinha de baixa. Ok? Isso aqui, se isso confirmar uma bandeirinha de baixa no gráfico de um dia, a gente vai no gráfico de semanal e olha se está acontecendo um fundo ascendente, um fundo descendente no caso. Isso daqui, e olha aqui, isso aqui pode realmente estar criando um fundo descendente, ó. Fazer isso daqui, ó. Pode estar criando um fundo descendente, ok? Então, se aquela estratégia de 1 hora, por exemplo, no gráfico de um dia, se no gráfico de um dia não fizer esse fundo ascendente, é bem provável que isso seja uma bandeirinha de baixa, uma bandeira de baixa, e o Bitcoin até possa cair mais, ok? Pode dar uma quedinha a mais. Então, ficar ligado, pessoal, ok? Ficar ligado. A gente pode ver isso também, ó, porque olha só, o Bitcoin deu uma subida, mas olha o volume como é que tá. Olha o volume aqui. Entenderam? O volume está em queda e também está dando uma bandeirinha aqui de queda. Onde a gente pode ver essa bandeira de queda se formando? Aí, no 12 horas. Aqui tem 12 horas? Não. Creio que vou ter que botar aqui no gráfico. Opa, vai dar ruim esse trecho aqui, hein? Tô nela aqui ainda, cara. Tô olhando ela aqui agora. Do nada foi pro 3 aqui. O seu tá dando bom, né? Tá dando bom. 13% já. O seu tá dando bom, isso aí. Bitcoin, cadê? Bitcoin. Se vocês verem um gráfico de 12 horas no Bitcoin, você consegue ver também. Você consegue ver o fundo, você vai conseguir ver esse fundo descendente se formar, ok? No gráfico de 12 horas.
se no gráfico de 12 horas fizer um fundo descendente, a bandeirinha vai se confirmar a bandeirinha de baixa no gráfico de um dia, ok? A bandeira de baixo se confirma. Se no 12 horas confirmar um fundo ascendente, se ele começar agora aqui a fazer um fundo ascendente, então essa bandeirinha de baixa no gráfico diário, ela é inválida, tá? Se já começa a ficar inválida, ok? Então no Bitcoin é isso que eu estou esperando no Bitcoin, para a gente perceber essas pequenas coisas. Vocês conseguiram entender, gente, essa parte? Sim. Conseguiram entender? Hoje eu acho que eu tô meio lento, que eu não consegui entender, não. Realmente não é tão simples. Olha só, o Bitcoin, rapidinho, o Bitcoin está fazendo uma bandeira de baixa, ok? Essa bandeira de baixa ainda não está confirmada. Isso, eu só não entendi a confirmação. Isso aí. Ela não está confirmada, ainda não está confirmada. A gente vai confirmar num diário só se no de 12 horas, se no 12 horas, no caso que é a metade, né, se confirmar um fundo descendente, ok? Se isso daqui, por exemplo, descer até aqui, no caso, seria menor do que esse fundo anterior, ok? Se ele se confirmar um fundo descendente no 12 horas, no diário, essa bandeirinha de baixa se confirma. Até aí, entendeu? Entendi. Então, se por acaso, agora ao contrário, se por acaso acontecer ao contrário, um fundo ascendente no diário, no 12 horas, um fundo ascendente no 12 horas, aí essa informação, essa bandeirinha de baixa do Bitcoin que está no 1 dia, não vai se invalidar, ok? Não vale mais de nada. Entendeu? Não entendi. Então, se isso confirmar essa bandeirinha de baixa, a gente fica tranquilo que o Bitcoin vai continuar subindo. Agora, esse é um momento bem crítico do Bitcoin para a gente ver para onde ele vai. Então, duas estratégias aí, pessoal. Ficar ligado no 1 hora, ok? Vou voltar aqui. Ficar ligado no 1 hora. Quando entrar em sobrevenda, dá uma olhada no diário para ver se ele está fazendo um fundo ascendente. E ficar ligado no 12 horas. Se vai fazer um fundo ascendente, se fizer um fundo ascendente, aí nem a estratégia de 1 hora vai servir, ok? Aí no caso vale até uma venda, que é provável ele descer um pouco mais, ok? Então duas estratégias aí que vai ser crucial para a gente ver aonde o Bitcoin vai ir, ok? Ok, então uma coisa que eu queria mostrar para você, pessoal, olha só, BTC dominância. Se você ver um gráfico, deixa eu ver aqui, índice de dominância do Bitcoin. Para quem não sabe, existe um gráfico para ver quanto está a dominância do Bitcoin contra as outras criptomoedas, tá? A gente consegue ver, ó, nesse gráfico, por exemplo, ó, um gap aqui. A gente pode ver, por exemplo, olha só esse gráfico. Olha a dominância do Bitcoin vinha caindo contra as outras criptomoedas, por isso que a gente via o Bitcoin meio lateralizado, meio caindo, as outras altcoins tudo subindo. E agora, com aquela notícia da China e do Elon Musk, nesse meio tempo, o Bitcoin deu uma subida na dominância dele muito forte. A dominância dele subindo e o Bitcoin caindo, as outras moedas vão tudo cair também, entendeu? Então, como prever talvez uma queda das altcoins se o Bitcoin estiver caindo? Olhando no gráfico de dominância do Bitcoin, ok? Você olha no gráfico, ó, agora ele está caindo, a dominância do Bitcoin, ele está caindo. Talvez fazendo um fundo ascendente para ele continuar subindo, tá? Então a dominância está em algumas moedas aumentando, ok? Se aqui fizer um fundo, continuar caindo e fizer um fundo descendente, nesse outro fundo aqui,
Então a dominância do Bitcoin vai cair bastante. Então as outras, isso favorece a todas as outras criptomoedas, ok? Entenderam aqui a dominância do Bitcoin? Caio, e esse gráfico você vê aonde? Na Binance tem esse gráfico? Na Binance não tem esse gráfico, tá? Você tem que ver no TradeView mesmo. TradeView. Vai no site do TradeView, ou você pode fazer igual que eu fiz, assim, bota no Google, BTC dominância, que vai aparecer logo aqui, ó, gráfico de índice do Bitcoin. Entendeu? Entendi. Isso aqui não tem na Binance, isso aqui porque não é algo que você pode operar, né? É só para você ver o gráfico, né? Você vê a dominância do Bitcoin. Tanto que também tem quanto de capitalização o mercado de criptomoeda dá. Também tem esse gráfico também que eu mostrei, né, se eu não me engano, na outra, ou no Morning Call, ou foi na outra live. Que eu mostrei também que o mercado de criptomoedas está perdendo dinheiro. Por isso essa queda também é meio que forte, né? Além do Elon Musk e da China. Okay? É muito legal a gente ver também a dominância do Bitcoin, caso você queira partir para outras altcoins. Porque nesse momento, pessoal, não tá legal para fazer trade nas outras altcoins, tá? Só se você tiver uma boa certeza, ou você tiver uma moeda que tiver notícia, entendeu? Como a Matic, por exemplo. Vou até ver aquele trade da Matic. Como a Matic, por exemplo. Tá dando ruim. A Matic, por exemplo, que está com notícias boas, então aí sim você pega esse tradezinho nela, mas também pode ter cuidado para não ficar muito tempo no trade, tá? Tem que ser um trade rápido. Porém, porque não está bom para fazer em outras criptomoedas. As criptomoedas que eu vou falar hoje para vocês são as que estão boas para operar, ok? Que no caso é o Bitcoin. Tá bom para se quiser uma moeda para operar nesses momentos, o Bitcoin seria a sua melhor escolha. A Ethereum também vai ser uma ótima escolha, tá? E a Litecoin para operar vendido. Caio, por que a Litecoin é boa para operar vendido? Vou mostrar agora uma outra estratégia bacanazinha, que entra naquela estratégia de pares que eu falei na outra live. Não sei quem lembra daquela estratégia. Quem não lembra, ou quem é a primeira vez que está vendo a live e quer saber sobre essa estratégia de pares, me manda no privado do WhatsApp que eu falo, ok? Que eu explico. Que não cabe falar agora na live, ok? Que vai pegar muito tempo. Mas, como é que funciona, pessoal? Por que na Litecoin vendido, na Ethereum é bom operar comprado, e no Bitcoin é bom operar tanto vendido como comprado? Por quê? Se a gente for aqui, eu vou entrar no gráfico da Binance mesmo, que é melhor para ver esse tipo de coisa. Fica preto, fica melhor para desenhar. Por quê, pessoal? Lembra na estratégia de pares? Vamos lá. Bitcoin, Ethereum contra BTC. Ethereum contra BTC. O que a gente pode ver aqui? Que a Ethereum contra o Bitcoin, ela estava descendo, fez um fundo aqui e começou a subir. Então ela está começando a ficar mais forte do que o Bitcoin. Então, ponto positivo para a Ethereum. Ok? Ponto positivo para a Ethereum. O que faz com que a Ethereum seja melhor para operar comprado, porque como o par dela contra o Bitcoin está mais forte, ela está crescendo, está mais forte que o Bitcoin, ela está uma boa moeda para operar comprado. Agora a Litecoin, vocês vão ver Litecoin contra BTC. Litecoin contra BTC. O que está acontecendo com a Litecoin contra o BTC? Olha lá, subiu, teve a sua subida, né? E está começando a descer de novo. E provavelmente um fundo ascendente aqui, se formar um fundo ascendente aqui. Então, se formar esse fundo ascendente aqui, ela está bem menos, no caso forte, digamos assim, né? Mais fraca contra o Bitcoin. E contra a Ethereum ainda, ela está mais fraca ainda, entendeu? Então,
mais ponto positivo para Ethereum. Então, para quem quiser operar vendido na Litecoin, é uma boa por conta da tendência dela. E para quem quiser operar comprado na Ethereum, é uma boa também por conta da tendência da Ethereum contra o Bitcoin, ok? E forma naquela estratégia de pares. Quando acontecer da Litecoin contra Bitcoin, a Litecoin estiver ganhando e a Ethereum contra o Bitcoin estiver perdendo, vai ser o momento que vai ser bom entrar comprado na Litecoin por um possível pique dela, tá? Uma possível grande alta dela, porque ela está com boas expectativas aí, ok? A Litecoin, por exemplo, é uma das moedas que eu estou apostando fortemente aí nela, que ela pode dar um pique aí grande, como deu a Ethereum alguns tempos atrás aí, antes dessa queda do Bitcoin. Tanto que a gente até ganhou um trade, a Wellington também ganhou um tradezinho na Ethereum, que eu lembro. Então pessoal, entenderam isso também? Essa parte de pareamento. Isso é bom também para ver para montar estratégias, tá? Montar alguns trades e tal que vocês queiram com a moeda contra o USDT. Ok? É bem legal também. Vocês pegaram? Cara, Oi. Só uma coisa, mas assim, elas não são inversamente proporcionais, né? Assim, você está me dizendo uma estratégia e tal, mas isso pode também acontecer das duas também subirem, né? Como é que funciona isso aí? Pode acontecer. Por isso que é bom ficar só de olho, entendeu? Pode acontecer, por exemplo, aqui contra o Bitcoin, pode acontecer simplesmente dela não formar esse fundo e sim começar uma alta e formar fundos ascendentes. Então, ela pode ter um comportamento, vamos supor, ela é Ethereum, ela pode ter um comportamento talvez dessa descapitalização do Bitcoin, enfim, né? E elas duas podem subir também, né? Talvez juntos. Se o Bitcoin ficar mais fraco que elas, por exemplo, se por exemplo aqui começarem a cair a dominância do Bitcoin, aí você põe BTC. Não, no caso não tem BTC, no caso a Litecoin. Se ela começar a ficar mais forte aqui, aí e a Ethereum também, aí sim as duas podem subir sim. Ah, então tá. Entendeu? Não, porque eu por um momento eu pensei que como se fosse assim, se uma subir a outra cai e vice-versa. Não é bem assim. Não necessariamente. Não necessariamente, isso aí. Mas eles são mais indicativos no caso, né, cara? Junto com a RSI, junto com a EMA, junto com a análise gráfica. Isso aí, é um indicativo. Tudo, qual que tem mais noção de subir ou de descer, no caso. É isso aí. Junta com aquela estratégia de pares. Lembra que eu falei? Se, por exemplo, a Litecoin contra a BTC estiver subindo, no caso, e a Litecoin contra a Ethereum estiver subindo também, é bem possível da Litecoin. Por quê? Porque esse capital que está saindo da Ethereum e do Bitcoin pode estar indo também, um pouco desse capital indo para a Litecoin, que a Litecoin, se estiver subindo contra esses pares, esse capital pode estar subindo, entendeu? Não quer dizer que vai, só que pode, entendeu? E se tiver a Litecoin contra a Ethereum estiver subindo e a Litecoin contra o Bitcoin estiver subindo também, a Litecoin contra o dólar, no caso, é bem provável dela começar a ter um pique grande aí, entendeu? É bem provável. Mas só isso aí, por enquanto, só o tempo dirá, porque as contas não estão favoráveis ainda para ela. Entenderam? Aqui, mais ou menos? Pegaram? Entendi. Então, é só mais um indicativo para a gente ver. É como se fosse uma estratégia para a gente ver qual moeda tem a probabilidade de crescer, entendeu? E também essa estratégia de pares é boa estratégia de pares para achar trades também. Se, por exemplo, você vê todos os indicativos, Litecoin contra Ethereum, Litecoin contra BTC, tudo positivo para a Litecoin, você vai olhar no gráfico da Litecoin e um USDT e vai ver se serve algum trade comprado, por exemplo.
E ao contrário, ver se serve um trade vendido. Por isso que eu estou falando que a melhor opção na Litecoin é fazer um trade vendido. Okay? Se fizerem algum trade, é bem mais provável desse trade funcionar melhor ele vendido. E na Ethereum, pela Ethereum estar mais forte, comprado. Entendeu? É mais provável acontecer que melhore o trade. Pegaram? Entenderam? Sim, sim. Show de bola, então. Litecoin contra Ethereum, ok. Ethereum. Vamos dar uma olhada na Ethereum. Vou continuar, amigo. Vamos dar uma olhadinha na Ethereum. Vamos lá. Ethereum querendo fazer um fundo ascendente aqui. Mesma coisa. Ethereum, probabilidade de formar um fundo ascendente no diário, certo? O que a gente faz para achar esse fundo ascendente? Alguém lembra? Vai lá no de 1 hora. Isso aí. Vai lá no de 1 hora. Entrando, já até botei meu alarmezinho aqui. Entrando em sobrevenda no 1 hora é uma probabilidade muito grande de em um dia entrar em um fundo ascendente, ok? Entrar em um fundo ascendente para poder ela continuar a sua subida. Então a Ethereum ela está querendo fazer um fundo ascendente. Se esse fundo ascendente se confirmar, esse é um bom trade e vai dar mais força para a Ethereum. A Ethereum ela teve notícia dela ainda boa, teve coisas boas dela aí, então é bem capaz dela começar a sua alta de novo, ok? De novo. A Ethereum aí tá um bom trade aí para a compra, um bom trade para a compra. Se eu não me engano, tem o Eliton até tá num trade na Ethereum. Eu também tenho um trade na Ethereum. Então, a Ethereum aí tá um bom trade para a compra aí para quem quiser. Quem quiser entrar, a melhor estratégia nesse momento é esse de 1 hora. É positivo na Ethereum. Tá positivo, né? Eu entrei ali naquele volta lá para mostrar rapidinho. Eu entrei próximo a esse martelo aí. Aham. Isso aqui, né, no caso? Isso. Assim que ele se fechou, eu esperei confirmar um pouco e entrei. Já entrei nessa operação, né? Estou bem positivo. Aí. Mas também é uma operação, mas é uma operação que eu estou buscando. Na verdade, essa operação, ela é um swing ou um position. Vai depender muito de quanto vai demorar, mas eu estou buscando bem lá em cima mesmo. Algo em torno de $5.000, mais ou menos, para Ethereum. Aham. Para chegar lá. Então, ainda vai demorar mais um pouco. Vai demorar, mas ela tá com notícia boa. Tá com notícia boa, tá com pretensões boas. Como a gente pode ver na Ethereum contra o Bitcoin, ela tá começando a ficar forte também. Então tá tudo indicando aí que vai ser um trade bom para Ethereum, tá? Tudo Caio, tá indicando. Oi. só outra dúvida também. Só o Bitcoin que ele exerce a influência nas outras altcoins. Uma Ethereum dessa, por exemplo, ela não exerce nenhuma influência ou exerce alguma coisa também? Não exerce, tá? Não. A dominância Só o Bitcoin. a dominância total do Bitcoin, tá? Ah, entendi. A dominância total do Bitcoin. É porque o Bitcoin, ele tem mitos sobre isso, né? O porquê do Bitcoin ser tão dominante entre as outras altcoins. Mas um dos mitos mais prováveis, né, é que todo mundo que opera nas outras criptomoedas começou, no caso, operando no Bitcoin. Então tem dinheiro, digamos assim, a grosso modo falando, tem dinheiro no Bitcoin, entendeu? Então quando a moeda desce, todo mundo vende, tá também tecnicamente vendendo também suas posições também nas outras moedas, entendeu? Ah, entendi. Isso talvez não seja verdade, isso aí, mas essa dominância que o Bitcoin tem até hoje é um mito. Ninguém sabe, é um mistério. Ninguém sabe o porquê tanta dessa dominância do Bitcoin. Ou porque ele foi o começo, ou porque a tecnologia que o Bitcoin usa é a principal e as outras criptomoedas só meio que copiaram, entendeu? Então tem muito disso aí, ninguém sabe exatamente por que a dominância do Bitcoin, mas é assim, só o Bitcoin exerce essa dominância. Nem a Ethereum. Mas não é nem só isso. Quando o Bitcoin dá essa queda brusca,
o pessoal representa medo, né? Representa um pouco de pânico de quem tem É, Bitcoin, porque eles estão vendendo bastante Bitcoin. E se a pessoa não acredita no Bitcoin e vende ele, ela provavelmente vai vender as outras criptomoedas também. E ela, se ela não confia no Bitcoin, ela não vai confiar nas outras. E vai começar a liquidar tudo. Então, geralmente, quem liquida o Bitcoin assim, desse jeito, que realiza todo o lucro deles, eles vão fazer isso com todas as outras criptomoedas. Por isso que ela tende a cair. Só que hoje muitas pessoas já acreditam em outras criptomoedas, por isso que nem todas caem mais. Por isso que, de vez em quando, o Bitcoin perde um pouco dessa dominância. É por esse exato. motivo também, no qual eu mais acredito, né? Que como o mercado é movido a dinheiro, então eu acredito que as pessoas, quando perdem a confiança no Bitcoin, vai perdendo a confiança em todas as outras. E vai liquidando tudo. É isso aí. Esse é um dos mitos que tem, que as pessoas acham. Por isso que eu falei, esse é o mais assim, mais certo, entendeu? De realmente ser isso. Agora tem também outros mitos também que dizem por aí. Agora ninguém sabe ao certo exatamente o que é, com toda certeza, entendeu? Mas acredita-se que é exatamente isso que o Elton falou e que eu falei no começo. O Bitcoin, pessoas meio que tem o Bitcoin como moeda principal. Então, ao Bitcoin caindo, o pessoal sai das suas posições nas outras criptomoedas também. Entendeu? Entendi, cara. Então, então a Ethereum, pessoal, a probabilidade é muito boa na Ethereum. Então, dá para fazer esse mesmo procedimento que dá para fazer no Bitcoin, dá para fazer na Ethereum também, ok? Eu vou passar, eu estava devendo até a carteira de hold para vocês. Eu vou passar ela hoje, tá? Hoje ou amanhã de manhã, sem falta, ok? E pessoal, fiquem ligados também nos Morning Call, tudo bem? Fiquem ligados no Morning Call porque o Morning Call é muito bom para você ver como tá o mercado. Lá eu falo de muita notícia boa. Se eu não me engano, o Paulo Albuquerque, né, o Paulo, ele mandou uma notícia lá no grupo sobre a Chiles. E foi uma notícia muito boa da Chiles, tá? Foi uma, foi uma notícia muito legal foi uma notícia muito legal da Chile. E a Chile ela pode, só que ó, a Chile ela não tá num bom momento, ó. Ela não tá num bom momento. A gente tem que esperar a Chile fazer um movimento reverso aí pra gente poder entrar nela. Que não seria se ela começar a fazer fundos aqui ascendentes, aí eu acredito que essa notícia realmente valeu a cota dela, entendeu? Mas na Chile é isso aí, não ainda graficamente não tá muito boa para ela a situação graficamente, mas ela pode subir sim, porque o mercado de criptomoeda é bem especulatório, ok? Pessoal, alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Querem pedir alguma moeda para a gente dar uma olhada? É porque o mercado, né, muitas moedas estão tudo muito igual, né? Tá tudo fazendo os movimentos parecidos. Então Aí, amor, vem pra onde? não tem muito que analisar tão bem, entendeu? Não, você escolhe, amor. Não, realmente, eu acho que é um momento assim meio incerto, né, do mercado. Por É isso um que eu, momento de expectativa, né? Porque é como você falou, o Bitcoin, como ele exerce toda essa influência, e, enfim, Bitcoin agora é o que vai determinar mais ou menos aí, né, o que vai acontecer e tudo. exato, É aguardar mesmo. exato. É, Os melhores trades agora, nas melhores moedas, eu indico para vocês fazerem na Ethereum, no Bitcoin, na Ethereum e na Litecoin, tá? Exatamente nessa ordem. Bitcoin você pode fazer trades normais, tanto comprado como vendido, dependendo da sua análise. Ethereum eu indico fazer trades comprados, tá? Trades comprados, exatamente pelos motivos que eu falei. E na Litecoin também pelos motivos que eu falei, trades vendidos, tá? Trades vendidos nela. Aí o que eu indico, claro, você pode, o poder de decisão é de vocês, ok? E esquecer um pouquinho, não totalmente, sempre dando uma olhada, sempre olhando as criptomoedas que estão tendo uma alta
uma alta ou uma baixa um pouco mais alavancada, né, do que as outras, mas ficar de olho nas outras criptomoedas. Não indico fazer trade nas outras moedas porque elas ainda estão muito com essa dominância do Bitcoin ainda, tá? Então eu não indico muito fazer. Ok, pessoal? Ok. Pessoal, alguma É, dúvida? Querem falar alguma coisa? Opa, pode falar. Tá vendo, né? Tô ouvindo. Então, nesse TradeView, acho que tem uma ferramenta que eu utilizo ela, Hum, e se eu não me engano, vamos supor que eu queira selecionar um candle martelo, né? Ele seleciona, acho que várias figuras gráficas no gráfico. Você já viu essa ferramenta? Sabe qual seria? eu já soube, mas eu nunca consegui achar, certamente não. Pode falar como que pega ela aqui. Eu já vi alguém utilizando ela em algum desses vídeos de YouTube, né? Ah, tá. Se quiser eu dou uma pesquisada isso pra você, mas eu já ouvi falar assim. Tipo Falando. assim, vamos supor que eu queira ver lá um candle, um martelo, né? Aí eu Uhum. seleciono, aparece uma marcação dele nos candles, né, no gráfico, e às vezes é bom até para a gente poder acompanhar. Tipo assim, apareceu um martelo, a figura seguinte, qual seria, entendeu? Sim, sim. Pra gente acompanhar para ver se segue um padrão, entendeu? Eu já ouvi falar assim, ô Paulo, eu vou dar uma pesquisada, tá? Valeu Ela por... seria uma curiosidade, na verdade. Mas valeu eu vou dar uma pesquisada, mas valeu por falar pra mim, tá? Tá, joia. Obrigadão, mas eu vou dar uma pesquisada. Tá, alguém quer falar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Querem pontuar? Tirar alguma dúvida? Não, tudo certo pra mim, cara. Tá show de bola. Tudo, Parabéns aí pela aula aí mais uma vez. tudo certo? Beleza, então. Tivemos algumas pessoas novas entrando, né? Algumas saíram, acabaram saindo, mas entraram aí. Quem tá entrando novo e não tá entendendo muito bem, relaxa, tá? É assim mesmo que não esteja entendendo, é assim mesmo. Qualquer dúvida, não tô com confiança para falar aqui na live, tô com vergonha, qualquer coisa, não importa. Se não quiser falar, não tem importância. Pode chegar para mim e falar, tá? Chega no privado e pergunta, não deixa de perguntar, tá? Quem for novo aí, não deixa de perguntar. Quem estiver vendo pelo YouTube também, mesma coisa, não deixe de perguntar. É muito importante vocês saberem, entenderem tudo isso é, para ter sucesso aí nos seus trades, ok? E ganhar dinheiro é o que todo mundo espera, né? Ok, pessoal? Então, se tem nada mais a acrescentar, obrigado pela live. Boa noite a todos. Fiquem bem. Eu que agradeço aí, cara. Boa noite aí pra vocês, gente. Fiquem com Deus aí. Boa noite. boa noite, galera. Boa noite, Boa Júnior. noite. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, hein? Boa noite.